Luiz Fernando, de Araraquara, é corretor de imóveis e fez a pergunta: como despertar o desejo de um cliente apenas com um post? E a questão é a seguinte, Luiz Fernando, o que acontece? Quando você for imaginar um post para fazer nas suas redes sociais, você tem que se colocar no lugar do seu cliente, se colocar no lugar daquela pessoa que quer alugar uma casa, que quer comprar uma casa, comprar um apartamento e assim por diante. Como assim? Geralmente, as pessoas gostam de boas fotos, de fotos de qualidade, com uma boa iluminação, enfim, com um bom posicionamento. E também, nos nossos testes, a gente tem observado que cada vez mais os vídeos engajam muito mais do que fotos. Então, se você, como corretor, conseguir utilizar o vídeo nas suas redes sociais, é o melhor cenário para conseguir criar desejo no seu cliente e para conseguir atrair o seu cliente. Eu vou anotando aqui para gente. Então, o primeiro passo é uma foto de qualidade. E o segundo passo é um vídeo. E aí, às vezes a gente se pergunta, né? Mas poxa, eu vou ter que contratar um fotógrafo, eu vou ter que contratar um estúdio para filmar o vídeo, fazer a edição e aí depois postar nas minhas redes sociais. A verdade é que hoje, com a maioria dos smartphones que as pessoas têm, você já consegue tirar uma foto de uma qualidade muito boa, aplicar filtros, aplicar iluminação e gravar um vídeo numa qualidade muito boa. Na verdade, a ideia é que você utilize os recursos que você já tem em mãos, como por exemplo o seu celular, para poder gravar vídeos e tirar fotos de qualidade. Agora, se você olhar no seu history, por exemplo, se você olhar, aliás, na sua linha do tempo, você vai ver que existe hoje uma grande quantidade de vídeos. E se você comparar isso com há um ano atrás, com há 2 anos atrás, vai ver a diferença que hoje existe muitos vídeos se comparado com alguns anos atrás ou algum período atrás. Então, a tendência é que cada vez mais o vídeo engaje e atinja mais pessoas. Agora tem um detalhe importante, falando da questão de corretagem de imóveis, tem um detalhe muito importante que não é só você criar um post com uma foto legal e com um vídeo legal que desperte o desejo e que desperte a vontade do seu cliente. Mas você tem que saber também como distribuir esse post. Então, no marketing online tem 2 passos que são muito importantes. Um é a geração de conteúdo. Então, aqui nesses 2 itens você consegue criar o seu conteúdo e fazer o passo 1. E o segundo passo é a distribuição desse conteúdo. Como que você vai distribuir o seu conteúdo? Uma das ideias de distribuição de conteúdo para o corretor de imóveis é que ele utilize, por exemplo, grupos de Facebook para fazer a distribuição de conteúdo. Como assim? Já existe hoje aí na sua região, provavelmente na sua cidade, na sua região, já existem grupos de Facebook onde corretores, onde imobiliárias, onde pessoas anunciam imóveis para compra, anunciam imóveis para aluguel. Então você pode utilizar os grupos de Facebook para fazer esse tipo de distribuição do conteúdo que você criar. E aí, uma dica muito legal para corretor de imóvel é o seguinte, que na maioria das vezes o corretor de imóvel ele não trabalha com imóvel só. O corretor de imóvel ele não tem só um apartamento, só uma casa. Muitas vezes ele tem vários imóveis em vários estilos diferentes, em várias faixas de preço diferentes. Então, se o Luiz Fernando vai lá num grupo que eu faço parte e posta um apartamento de 200 mil reais. Ele postou um apartamento de 200 mil reais. Eu estou nesse grupo e eu tenho interesse num nível de apartamento que é de 400 mil reais, por exemplo. Eu vou ver a postagem do Luiz Fernando e para mim vai passar reto. Por quê? Porque o meu interesse é aqui. E pode acontecer o contrário também. Pode ser que eu veja um apartamento e veja o valor de 400 mil e eu falo, não, não é para mim. O que eu quero é de 200 mil. E aí eu passo reto
e aí o corretor perde a oportunidade de fazer o primeiro contato com o possível cliente dele. Qual que é a sacada aqui? O corretor, na maioria das vezes, ele tem o de 200, tem o de 400, tem o de 600, tem diversos tipos de imóveis diferentes. Então, uma grande sacada para você testar aí em grupos de Facebook ou mesmo na sua fanpage é não informar imediatamente o preço. Por que não informar imediatamente o preço? Porque aí você pode colocar, por exemplo, consulte o preço em box. O que isso vai garantir? Isso vai garantir que as pessoas que querem um apartamento na sua cidade e que gostaram da foto, que gostaram do vídeo, entrem em contato com você para perguntar o preço. Pode ser que não seja para ela aquele imóvel. Então pode ser que o apartamento, eu quero imóvel de 200 mil e o apartamento que o Luiz Fernando postou é de 400 mil. Pode ser. Só que o que acontece? Eu gostei da foto, gostei do vídeo, é na cidade que eu quero, eu vou fazer o quê? Entrar em contato com o corretor para saber o custo. E aí, quando ele me falar que é 400 mil, não é para mim. O que eu quero é 200 mil. Aquele imóvel não vai servir para mim. Mas a partir desse momento, o corretor passa a ter o meu contato e pode verificar qual imóvel é para mim. Então, por exemplo, olha César, para esse apartamento, o valor dele é 400 mil, mas a gente tem outros imóveis que variam desde 200 mil até o infinito, enfim, não importa, que variam o preço. O que você está buscando? Como que eu posso te ajudar? Porque talvez esse de 400 não é para você, mas talvez eu tenha um que serve para você, que é para você. E se eu não tiver, eu tenho uma rotatividade de imóveis muito grande. Então eu consigo em algum momento te contactar e te chamar para fazer a visita para um imóvel que eu sei que é para você. E a partir desse momento o corretor começa a criar uma rede de relacionamentos com as pessoas de acordo com a necessidade delas. Então, talvez ele não tenha o de 400, mas ele tenha o de 200, pode marcar uma visita. Talvez ele não tenha o de 200, mas quando ele tiver o de 200, ele pode lembrar daquela pessoa e marcar uma visita. Então é ideal que você, como corretor, mantenha organizado os contatos dos seus possíveis clientes e mantenha organizado qual que é o interesse deles. Porque às vezes você salva o contato lá no celular, no WhatsApp, e você só salva o nome. E depois para lembrar qual que era o interesse daquela pessoa. Então é muito importante que você mantenha organizado também o interesse das pessoas. Isso pode ser feito de uma maneira muito, muito simples. Não precisa de um programa, não precisa... Você pode criar uma planilha no Excel, ok, tudo bem, fica mais organizado. Mas uma coisa muito simples, uma forma muito simples de fazer isso, vai salvar o contato no seu celular, salva o nome da pessoa no campo de nome e no campo de sobrenome, salva o que a pessoa quer. Então, César, apartamento, 200 mil. Beleza, você já sabe, você já vai ter anotado ali qual que é a pretensão do César. Então, essa é uma dica muito legal. Por quê? Eu vejo os corretores postando os imóveis deles já com preço e aí muitas pessoas passam reto e ele perde de pegar a pessoa que não queria, ele perde de pegar o contato da pessoa que não queria esse, mas que queria outro. E ele perde uma possível venda de um outro imóvel que ele tem. Então, respondendo a pergunta do Luiz Fernando, a gente tem aqui, recapitulando, a questão da foto de qualidade. Imagine uma foto que atrairia você. Então, essa é a foto que você tem que passar para o seu cliente, que você tem que criar para o seu cliente. E um vídeo de qualidade. Precisa de uma produtora para gravar o vídeo e de um fotógrafo para foto? Não, muitas vezes o seu smartphone dá conta disso. Você tem que distribuir esse conteúdo e você pode utilizar, por exemplo, grupos de Facebook para fazer a distribuição desse conteúdo. E, por último, a última dica é não colocar o preço, deixa o preço em aberto, colhe o contato da pessoa, deixa ela vir te perguntar o preço, porque assim você vai ter a liberdade para conversar, para entender o que ela quer e para colher o contato dessa pessoa.